Vamos lá então, 3h07. Vamos voltar para os problemas aqui no Brasil, que não são poucos. O Supremo Tribunal Federal decidiu ampliar o alcance dos acordos de não persecução penal, que oferece aos acusados de crimes sem violência ou grave ameaça medidas alternativas em caso de confissão do delito. Esses acordos irão agora valer para ações iniciadas antes de 2020. O acordo de não persecução penal foi instituído pela lei conhecida como pacote anticrime. Luana, quero te ouvir sobre isso, porque há um grande problema da justiça brasileira, que é a morosidade na conclusão de processos. E um grande motivo para isso é o excesso de processos para um sistema sobrecarregado e, de qualquer forma, lento também. Então, há uma justificativa. Esse acordo de não persecução penal, ele foi aprovado dentro do pacote, antes do pacote anticrime, aliás, um projeto de lei que se tornou lei do pacote anticrime, que permite que haja acordos em caso de crimes sem muita gravidade, sem grave ameaça ou sem muita violência, que tenham pena mínima pena mínima de 4 anos, para que o Ministério Público possa firmar esses acordos, como essas pessoas que estão sendo acusadas, que estão sendo investigadas. Em troca de uma confissão, essas pessoas não vão para a cadeia e cumprem medidas cautelares, enfim, estipuladas pelo próprio Ministério Público. Então, isso está no pacote anticrime, que foi um projeto de lei aprovado lá em 2019. E o que o STF discutiu? Geralmente, quando há, isso é uma regra na justiça brasileira, e acredito que não só aqui no Brasil, quando há aprovação de uma questão, uma mudança no sistema, ele passa a valer dali para frente. E aí, o que o STF decidiu? Esses acordos de não persecução penal podem, sim, ser aplicados para casos que já estão em julgamento antes da criação dessa medida em 2019. Então, trocando em miúdos, para deixar mais claro para você que está acompanhando entender, essa foi a decisão. E aí a pergunta, Luana, você concorda com isso? Isso pode ajudar a desafogar o nosso sistema judiciário para esses casos de crimes sem grave ameaça, sem violência? É válido se fechar acordos de não persecução penal? Sim, Lívia, tem duas formas de analisar essa decisão, né? A primeira é por esse ponto de vista, realmente a justiça criminal no nosso país, ela é extremamente lenta, sobrecarregada, e a gente tem aí um percentual de elucidação dos crimes e de investigação com qualidade muito pequeno, muito baixo, aí comparado a qualquer outro país do mundo que tenha suas democracias, né, e os seus regimes de segurança, suas forças de segurança bem instaladas, bem equipadas e eficientes. Então, a gente está realmente numa posição desfavorável em relação a essa letargia, ao tempo que se leva para se cumprir, incorrer, né, se correr uma investigação e se cumprir ali a elucidação dos crimes. Então, sim, esse é um aspecto que seria muito positivo em relação à ampliação, olhando aí o retrocesso, né, olhando no retrovisor os crimes para trás e ampliando o alcance dessa prerrogativa, né? Porém, a gente tem uma outra forma de analisar, que é a do princípio legal, o princípio jurídico, que ele preconiza que uma legislação que ela é aprovada, ela só é válida a partir do momento em que, daquela data onde ela foi aprovada. Então, a gente pode ter aí algum tipo de resultado negativo dessa decisão, de se judicializar decisões como essas no futuro. O que eu acho que no nosso país, o benefício, na minha visão, né, avaliando por esses dois aspectos, um pouco mais positivo e um outro pode ser um risco dessa decisão, é que o peso com certeza vai ficar para desafogar a justiça criminal. A gente tem uma letargia, uma lentidão muito grande na investigação, como eu falei. São crimes, né, os que não entram nessa ANPP são crimes hediondos, crimes que realmente precisam de investigação. Então, para quem está aqui nos assistindo, entender, isso não vai valer para homicídios, por exemplo, crimes que tenham um nível de gravidade muito grande, né, crimes hediondos, somente para crimes mais leves e que ali, a partir de um acordo,
acordo que é feito com o acusado, você consegue colocar penas menores, penas de cumprimento de regime semiaberto, regime aberto, ou até ações comunitárias, por exemplo, que não precisaria jogar mais ali peso para o nosso sistema criminal e para o sistema prisional também, né? Que é outro grande problema que a gente tem no Brasil, da gente não conseguir ter tanto um sistema prisional que seja efetivo no sentido de quantidade de pessoas que ele recebe, mas também de qualidade na sua execução e de recuperação, redução da reincidência a partir de uma penalidade criminal, de uma penalidade de reclusão da sua liberdade. Então, eu colocaria em princípio esses dois aspectos para que as pessoas aqui que nos acompanham entendam essa decisão, né? O que ela incide, o que vai mudar no dia a dia das pessoas e o que pode ser positivo e o que pode gerar algum tipo de judicialização ou questionamento no futuro. Mas assim, Lívia, na minha opinião, se você me perguntar o que vale mais, com certeza é uma ação que beneficia sim, porque o tamanho do problema que a gente tem em relação a esse contingente de processos que a gente não consegue ter a mesma velocidade para análise, para julgamento e para elucidação com que eles chegam, com certeza vai melhorar para nós, né, esse volume que é tão intenso e que prejudica com certeza a segurança pública nacional. Para deixar mais claro, Jess, um exemplo prático de aplicação desses acordos de não persecução penal são as pessoas que estão sendo julgadas pelos atos de 8 de janeiro lá em Brasília. Mais de 1.000 dessas pessoas que estão sendo investigadas, mais de 1.000 pessoas, se não me engano, algo em torno de 1.200 pessoas, tiveram uma autorização para fechar esses acordos com a Justiça para acelerar a conclusão desse processo. Em vez de levar anos para se finalizar essa discussão, essas pessoas acabarem indo presas, elas assumiam que participaram de alguma forma dos atos de 8 de janeiro e recebiam penas mínimas, né? Medidas cautelares, digamos assim, medidas mínimas. É um exemplo prático e recente para a gente dar um exemplo, né, Jess? Concorda com essa ampliação que foi dada pelo STF? Olha, eu concordo. Eu sou uma defensora aí que as leis no Brasil elas sejam mais duras, principalmente para crimes como violência, estupro, assassinato. Então, eu acho que nós precisamos manter gente que fez mal na cadeia por mais aí de 50 anos. Mas nesse caso aqui, o que eu acho que é importante a gente analisar? A gente tem que analisar que são crimes de baixa gravidade. Qual que é um grande problema que a gente tem? Um grande problema que a Luana já endereçou é o problema do judiciário estar abarrotado de processo. Então, o que o acordo ele faz? Ele deixa ali um acordo direto do Ministério Público com o próprio réu e isso já resolve, já dá uma resolução e acaba facilitando. Mas um outro problema é a questão das prisões, muitas vezes, que isso vai acarretar, que isso mantém ali. Tem gente que realmente esses crimes mais leves, esses crimes podem acabar um tempo ali no sistema prisional. Isso superlota também esse presídio. Então, o presídio tem que ser para esses criminosos aí ficarem muito tempo, mas não esses crimes de baixo teor que são menos de 4 anos até a reclusão, né? Então, a partir disso, eu acho que é importante uma medida como essa. Mas ontem, no Supremo, aconteceu uma forte discussão entre o momento que isso deveria ser ativado de fato. Porque, a partir desse ponto que a Luana também mencionou, o entendimento é que, embora a legislação seja de 2019, o fato de ser um benefício não imputaria nenhum dano. Então, estaria validado. Mas a grande discussão deles foi, e aí o ministro Gilmar Mendes ficou de um lado, o ministro Alexandre de Moraes do outro, em relação a se deveria ser no momento da sentença condenatória, então a sua primeira sentença condenatória. Primeira instância, teve a sentença? Não valeria. Essa era a tese que defendia o ministro Alexandre de Moraes e a ministra Carmen Lúcia e o ministro também Flávio Dino. Essa tese ficou vencida. A tese que passou foi a tese do ministro Gilmar Mendes, que era o relator, que colocou que a ação transitada em julgado, ou seja, até o Supremo, ela poderia ali estar sendo até mesmo revista. Então, esta foi a grande discussão e isso gerou um debate entre eles sobre qual seria o impacto nas decisões, porque a gente está falando aqui, é desabarrotar o sistema judiciário. Mas essa revisão poderia criar novamente um abarrotamento momentâneo ali, devido aos pedidos que vinha nessa decisão, era por conta de um habeas corpus, que foi antes do pacote anticrime. Então, isso geraria ali uma dificuldade. A tese que passou é trânsito em julgado
total. Então, até o momento em que tem trânsito em julgado, é possível que os réus vão e solicitem essa medida de fato. Então, isso gerará, sim, uma grande discussão e uma certa dificuldade, porque, acredite, todo mundo que está nessa condição vai acabar solicitando essa medida, então, por um curto período aí, a gente vai ter, talvez, um abarrotamento maior. Eu tendo a achar que a melhor tese era da sentença condenatória, que foi a tese defendida pela ministra Carmen Lúcia, porque, de fato, se teve a sentença ali, já talvez seja um grande estorno fazer todo o processo, rescisão, ligar para o Ministério Público, todos esses acordos. Mas, como recurso, eu acho que esse é um bom recurso, sim. A NTP-P é um bom recurso, sim. É bom reforçar essa informação, né, Jess? São acordos firmados pelo Ministério Público. Sim. A partir do momento que a Justiça já deu um passo importante nesse julgamento, será que não compensa deixar o processo correr nas instâncias que virão pela frente? Exato. Olha o tamanho do impacto estimado. Pelo menos 1.600.000 processos poderão ser impactados, processos que já estão em tramitação na Justiça. E que vão ser revistos, né? Então, exatamente, tem todo esse processo. Mas, enfim, vamos seguir acompanhando a decisão tomada pelo STF.